amor, neném. Quem fez esse pipi aqui, mãe? Foi você? Ih, foi Tonico, mãe. O que você quer? É aqui, mãe? É, mãe, agora eu quero o meu petisquinho, mamãe. Mamãe vai dar, tá, filho? Petisco novo. Muito bem, meu amor. Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser desse camaradinho aqui, sobre ele, um assunto muito importante. Como ele tem aparecido em alguns vídeos, sempre ele aparece um pouquinho. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que foi muito importante, assim, na forma como a gente criou ele, que deu super certo e que eu sei que é um desespero para muita gente que tem cachorrinho em casa e quer tentar educar, principalmente quem mora em apartamento, não tem uma área externa em casa e o cachorrinho ficar ali fazendo as necessidades no lugar errado é uma coisa que aflige muito a gente fica muito aflito. E aí hoje eu vou compartilhar com vocês como o Tony, que é macho, aprendeu a fazer o xixizinho dele no tapetinho, faz como fêmea, sendo que na rua ele faz lá no postezinho, na árvore, normal, igual o cachorrinho macho. E a gente vai mostrar pra vocês o que deu certo, o que funcionou, o que a gente pesquisou, né, quando ele era mais filhotinho. Ele hoje tá com 1 ano e 2 meses. Mas a gente pegou ele bem filhotinho mesmo, com 40 a 45 dias, agora eu não lembro certinho. Mas, enfim, deu certo pra gente. Na época foi bem desesperador, a gente pesquisava muito, corria atrás de informação. E aí a gente hoje vai compartilhar com vocês pra ver se ajuda vocês aí. Pode ser que o que deu certo pra gente dê... Importante, antes de começar a falar o que deu certo e o que não deu, a gente não é especialista, tá? É unicamente baseado na nossa experiência com ele. O que deu certo com base no que a gente pesquisou muito na época. Vamos lá então. A gente separou os tópicos pra não ficar muito confuso. O Tony, ao nosso ver, assim, ele demorou um pouco a fazer xixi levantando a perninha. Por que eu digo isso? Porque teve uma época que a gente encontrou com uma amiga minha que tava com um cachorrinho que tinha idade, assim, muito parecida com a do Tony. A diferença entre eles eram dias. E aí a gente fez um passeio, né, com o Tony e o Bruce, que era o cachorrinho dela, e eles estavam beirando ali, acho que uns 6 meses, e o dela já tava fazendo. Ela falou, o Bruce já tem um tempinho que ele tá fazendo assim, praticamente 1 mês já. E o Tony não fazia. Até então, nesse dia desse passeio, tava o Tony lá, mijando igual fêmea, e o Bruce mijando igual machinho. Isso também já foi uma coisa que eu fiquei, pode ser que ele comece a fazer isso depois, ou pode ser que ele vai continuar mijando como fêmea. Eu até gostei, né? Só que depois ele começou a mijar igual o machinho mesmo, levantando a perninha. Então, a gente separou aqui quando iniciar, é a primeira pergunta. Isso, o primeiro tópico, quando iniciar. Então, com base no que aconteceu com a gente, o que eu posso dizer pra vocês é que antes dos 3 meses, não é interessante você forçar, ele é muito filhotinho. Você pode até tentar estimular alguma coisa, mas eu acho que ele não entende muito quando você está chamando a atenção para ele ter feito um fato negativo ou um fato positivo, no caso, quando ele acertar. Por quê? Porque pra ele ainda tudo é muito brincadeira. Eu acho que ele ainda não consegue ter a percepção de ela tá brigando ou ela tá me elogiando. E então, antes dos 3 meses, a gente acredita que não é interessante. A partir dos 3 meses é que você, de repente, vai começar a fazer um estímulo dele. Mas o período que, assim, foi crucial pra gente, foi o período de desespero e também de alegria, de começar a ver que estava acontecendo alguma coisa certa, foi entre 4 e 6 meses de vida dele. Eu acho que é legal falar também que nos primeiros 3 meses, a dica que a gente pode dar pro pessoal é ter paciência, né? Porque não vai ter muito jeito. Por mais que a gente brigasse... E durante o processo mesmo, porque o que acontecia muito comigo, que eu ficava assim, ai meu Deus, não acredito.
era quando, assim, eu ia lá, limpava a sala todinha, dava as costas, ia na cozinha, voltava, a sala tava lá, aquela poça de xixi. Eu falava, gente, não é possível que eu vou limpar a casa e o cachorro vai sujar. Uma coisa que a gente não quer, né? Assim, por mais que a gente ame o bichinho, a gente não quer, nossa, eu acabei de limpar tudo ali, o cachorro vai lá e vai mijar, sendo que eu já montei o banheirinho dele no lugar que era pra ele fazer e ele fica fazendo errado. Então, a gente fica muito aflito, a gente se cobra, a gente acha que a gente tá fazendo alguma coisa errada, porque a gente lê muito, vai atrás de dica e faz exatamente o que a pessoa falou, que deu certo pra ela, não deu, é isso que eu tô falando. A gente tá aqui compartilhando o que aconteceu com a gente em relação à criação do Tony. Mas é paciência mesmo, porque não adianta, ele vai fazer errado, vai ter vezes que ele vai fazer certo, você vai lá e vai comemorar, a gente vai falar ainda isso mais pra frente. Mas quando ele fizer errado, não fique, ai meu Deus, ele nunca vai aprender. Não pensa assim, porque eu pensei e depois vi que eu tava errado. Antes de 3 meses, é muito estressante você tentar, vai ser estressante pra você e vai ser estressante pra ele. E o período crucial pra gente, que foi o intensivão, foi entre 4 e 6 meses de vida dele. Ah, outra coisa, eu e o Daniel, a gente trabalha fora, então a gente não tá 100% com o Tony em casa. E isso é uma coisa que acredito que aconteça com muita gente, né? A maioria das pessoas trabalham fora. E é uma coisa que dificulta um pouco, porque você tem que criar rotina com o bichinho. Então, se a gente fica muito tempo fora de casa, como é que a gente vai passar isso pra ele? E aí a gente tentava entrar nesse intensivão quando a gente estava em casa, a gente ficava bem em cima. Né? E fim de semana, folga, enfim. Mas o fato de você trabalhar fora... não quer dizer que você não vai conseguir não, tá? Porque a gente, nesse período que a gente tinha o Tony bebezinho, a gente já trabalhava fora e mesmo assim deu certo. Uma outra coisa que ajuda também é assim que ele tá liberado pra ir pra rua, que ele toma as vacinas, ele passa a fazer uma parte do xixi na rua. A diminuir o xixi de casa. Eu lembro que eu tinha um pensamento assim. O problema é que antes dele estar liberado pra rua, o período que ele é bebezinho, que ele só faz em casa. É o que ele mais faz xixi os primeiros, eu lembro disso também, os primeiros períodos de vida dele, ele faz xixi toda hora. E depois, quando ele vai crescendo mais, diminui bastante a frequência de xixi. Mas quando ele é bebezinho, ele faz muito. E uma coisa que me deixava chateada era assim, quando ele ficou liberado pra ir passear, o Daniel lembrou bem, legal, levou ele na rua, ele vai fazer lá. Só que eu pensava assim, tá, e quando eu não puder levar ele na rua? E quando estiver chovendo? Então eu comecei a pensar nessas coisas, falei, o que eu queria, né? Que era o mundo ideal. Quando eu puder levar ele na rua, claro, ele vai fazer na rua. Mas quando ele estiver em casa, eu quero que ele faça lá no tapetinho, no banheirinho dele. E aí foi isso que a gente foi tentando entrar. Porque a gente tinha uma rotina muito boa com o Tony, tem até hoje, de levar ele na rua com frequência. Isso é muito importante pro bichinho, tá? A gente não tá falando que é pra você não levar ele na rua. Leva. Mas é aquele mundo ideal que a gente quer, né? Levou na rua, faz na rua. Mas tá em casa, tá chovendo, não pode levar, por algum motivo, ele vai fazer no banheirinho dele. Então, aí acho que é legal a gente falar do que a gente comprou, né? O que compramos para ajudar ele a fazer no lugar certo, o ambiente que a gente tentou criar para ele e falar também da limitação do espaço, né? Isso, assim. Tudo isso que ajudou. Como eu falei, a gente pesquisou muito. Antes do Tony chegar e depois que o Tony chegou, a gente vivia, eu e ele. Era uma dando coisa pro outro, beleza, eu achei isso daqui interessante, lê. A gente trocava muita informação, a gente leu muito mesmo. Aí o que a gente viu? Que você tem que criar o ambiente pro cachorro, tá? Então você vai criar o local que ele vai dormir, você vai criar o local que é o comedourozinho dele e vai criar o banheiro. E a gente via que o banheiro e o lugar que ele come não pode ser perto, tá? Porque não é uma ligação muito boa. Ele não gosta de urinar e fazer as necessidades dele onde ele come também. Então você tem que dar uma distância aí mais ou menos tranquila para ele poder ter essa divisão na cabecinha dele. Outra coisa é você limitar o espaço do cão. Por exemplo, aqui a gente conseguia, eu sei que nem todo mundo tem portas em todos os ambientes da casa, mas aqui nos 2 quartos a gente tem porta, banheiro tem porta, cozinha tem porta. Então o que a gente fazia? A gente tentava limitar o espaço que o Tony frequentava, ou seja, os quartos todos e o banheiro ficava fechado praticamente o tempo todo. E ele ficava livre na cozinha e na sala até ele aprender, para poder limitar o espaço do Tony. Sobre o que a gente comprou para ele. A gente comprou na época o tapete higiênico. Teve época que a gente intercalou com o jornal, mas a gente comprou o tapete higiênico, comprou o xixi pod, que é Pipi Dog. Você pinga lá onde você quer que ele faça para estimular que ele faça ali. Então a gente comprou esse Pipi Dog. E depois futuramente a gente comprou um xixi não pode, que era no caso a repulsa. Fez no lugar errado, você vai lá e aplica. Então, ao nosso ver,
O xixi dog, não, pipi dog, não funcionou aqui. A gente pingava pra caramba lá e falava, não é isso tudo. O tapete higiênico, o jornal e não... Quase que encharcava o jornal e não tinha jeito. Ele praticamente não tinha essa de, gostar de fazer aqui porque o cheirinho tá bom. E aí a gente começou a reparar que o Tony ignorou o banheiro que a gente montou pra ele na área de serviço e começou a mijar muito na porta da sala. E aí a gente foi e pensou assim, porque isso eu vi também uma dica assim, o cachorrinho mijou ali, você passa a pontinha do jornal, essa época era a época que a gente estava usando o jornal, passa a pontinha do jornal, deixa o jornal absorver um pouquinho daquele líquido e coloca lá o jornal onde você quer que seja o banheiro dele. Funcionou isso. Funcionou. É importante falar que o jornal funcionou melhor do que o tapete higiênico no início. Acho que pelo cheiro do jornal, por ter essa facilidade de molhar a pontinha. Isso. Então a gente ficou usando bastante jornal e descartou um pouco o tapete higiênico nessa época. Isso foi uma dica boa porque ele ignorou o local que a gente estipulou pra isso e começou a fazer no lugar nada a ver. E aí a gente ia lá, pegava, ele foi lá e fez no lugar errado. Aí a gente ia lá, reclamava com ele, chamava atenção, não pode, tá errado. Tentava mostrar pra ele que a gente tava brigando. Ia lá no jornal, com a folhinha do jornal, deixava absorver um pouquinho aquela urinazinha e levava o jornal pra onde a gente queria que ele fizesse. E ele deixava o cheirinho do xixizinho dele ali. Isso é uma boa dica. Foi aí que o Tony começou a fazer. E depois a gente descobriu um produto que você colocava no lugar que você não queria que ele fizesse. Isso. Que é o xixi não pode. Depois a gente pode pegar lá pra mostrar. Tá lá na janela do banheiro. É um inibidor. Então, por exemplo, eu ia lá, limpava a sala todinha, aí eu passava na sala, a sala era o local que a gente não queria que ele fizesse. Porque é um lugar que a gente se alimenta, recebe as visitas. Aí imagina, você tá ali comendo, o cachorro vai lá, faz um cocô, né? Ou faz um xixi. Aí a gente, poxa, totalmente desagradável. E a gente tem um local grande, né? Uma área não enorme, mas que pro tamanho dele tava ótimo. E aí a gente começou a, aos poucos, tentar trocar o local que ele fazia, o local que a gente queria que ele fizesse. Mesmo assim, a gente não conseguiu que ele fizesse no mesmo lugar, mas a gente conseguiu pelo menos levar ele pra área. Ele começou a gostar muito de fazer ele do lado da máquina de lavar, que não era o local, mas mesmo assim era a área de serviço. E aí a gente começou a perceber que ele tava fazendo muito ali. Quase todas as vezes o Tony tava fazendo xixi ali. Eu falei, opa, beleza, então vamos levar o banheiro dele pra lá. Aí levamos o tapetinho dele higiênico pra lá e ele começou a fazer. E é aí que entra o reforço positivo, que eu acho que, gente, eu sei que a gente deu bastante dica, a gente falou bastante coisa. O que deu certo foi molhar a pontinha do jornal e colocar o jornal onde você quer, isso funcionou. O inibidor de xixi funcionou. Inibidor de xixi também a gente acha que funcionou bem, ele inibia mesmo, assim. É lógico que não por muito tempo, né? Porque não é um cheiro, assim, muito potente. Então eu ia lá, aplicava. A gente usava todo dia de manhã. Vamos dizer que o Tony ficava ali a parte da manhã sem fazer, mas no fim do dia ele já fazia ele na sala de novo. Então ajuda, mas não é tão eficaz. O que a gente acha que é o mais eficaz mesmo é quando o cachorrinho começar a acertar o local, você fazer o reforço positivo, que é através de um petiscozinho, que você pode fazer em casa. Tem gente que faz de coisa bem naturalzinha, às vezes pedacinho de fígado, tem gente que sabe usar, tem bastante receitinha na internet, mas a gente comprou mesmo um petisco na época. Você tem que encontrar um petisco para filhote, o que não é muito fácil, tá? Eu lembro que foi um pouquinho difícil achar um petisco específico para filhote, mas você consegue encontrar. E a gente também não dava o petisco inteiro, porque às vezes é um tamanho assim, cada petisco de 3 centímetros. A gente dividia, também, né? Fica caro, e eu acho que também não é saudável pro filhotinho. Então a gente dividia esse petisco em 3 vezes. Então tem que fazer muita festa. Comemora, gente. Como a gente ainda faz, né? Isso. E é isso. Essas coisas deram certo pra gente. Mas a gente meio que continuou fazendo isso, tá? E aí vocês vão ver no vídeo que a gente vai deixar pra vocês que o Tony faz igual fêmea em casa, lá no tapetinho dele, no local que ele meio que escolheu também. Tem isso, gente. A gente tenta, mas que ele criou. A gente coloca ali uma rotina, mas o cão, ele também faz a rotina dele. Eu acho que foi um combinado, assim. A gente tentou forçar ele pra área de serviço e deu certo. E dentro da área de serviço ele escolheu onde ele faria, e a gente combinou. Com combinado com o cachorro. E aí, né, deu certo, mas a gente acredita que o reforço positivo é o que dá mais certo, porque o cachorro,
conforme o tempo vai passando, ele vai crescendo, ele cria um vínculo tão grande com o dono que vão criando uma rotina entre as pessoas que moram na casa e o próprio cão. Ele já percebe a hora que você vai levar ele para passear, ele percebe que ele foi lá, fez, você deu um reforço positivo, ele vai direto. No vídeo vocês vão ver o Tony, ele faz, você elogia, ele vai direto no armário que ele sabe que o petisco está guardado lá dentro. Então, assim, o que mais funciona de verdade é o reforço positivo. E paciência, vai ter que ter paciência Isso que eu ia mesmo. falar, o que mais funciona é o reforço positivo e você entender que depois dos 3, 4, 5 meses ele vai começar a perceber. E a partir do 6º mês, né, amor? Que aí ele começou a fazer tudo bem bonitinho. E agora ele tá com 1 ano e 2 meses. Hoje ele tá com 1 ano e 2 meses. Nenhum. Como ele falou, a gente continuou fazendo. A gente não parou de fazer. Então, hoje o Tony tá com 1 ano e 2 meses, mas a gente continua. É lógico que não com toda essa frequência, até porque a gente às vezes nem vê ele fazendo. Às vezes a gente percebe que ele volta de uma forma diferente. Às vezes a gente tá na sala, ele vem lá de trás meio assim, todo saltitante, aí você vai lá olhar e ele fez. Aí às vezes a gente finge que não viu, pra não dar petisco ali naquela hora. Às vezes a gente vai lá e faz a festinha com ele e dá o petisco. Ele ganha por dia, assim, uns 2, 3 petiscos ainda hoje. Ele não é mais filhote, ele não tá mais em processo de aprendizado, ele já aprendeu, assim. O Tony nunca mijou pé de mesa, o Tony nunca mijou pé de mesa, pé de geladeira, fogão, nunca. Ele nunca levantou a perna pra mijar dentro de casa, da nossa casa, porque às vezes... esses dias eu levei ele na casa da minha mãe, lá tem cachorro, ele já chegou lá levantando a perninha pra mijar no móvel da minha mãe. Eu fiquei super chateada, mas assim, né? Mas é porque é um ambiente com outros cheiros. Aqui em casa, onde ele já se adaptou... Aqui ele não faz errado. A gente tem tapete em casa, tapete no banheiro, ele não vai lá e não faz no tapete, ele não faz errado. Não faz na cama. Isso, não faz na cama, no sofá, e na rua ele faz levantando a perninha. Isso que a gente acha muito curioso, não sabemos por quê. Na rua ele levanta a perninha, em casa ele faz sentadinho. Por isso que a gente quis criar um vídeo, porque é uma coisa assim, muito diferente. Eu nunca vi um cachorro macho que fizesse xixi na rua, levantando a perninha, e em casa faz igual fêmea. Eu acho que esse vídeo também serve pra estimular, provavelmente a galera que vai acessar esse vídeo, a maioria de vocês que devem estar assistindo, é porque tá com alguma dificuldade. Assim como a gente fez, né? Então, assim, a mensagem final acho que pode ser do tipo, tenham paciência que vai dar certo. Isso aí. Sigam assim, deu certo com a gente essas dicas, então tentem seguir algumas dessas dicas. É claro que você vai adaptando aí pra sua realidade. Mas vai dar certo, não desiste não que ele vai aprender. Ó, peguei aqui o sprayzinho pra vocês verem. Deu certo no início. Isso aqui é o inibidor de xixi. Aqui, ó, educador sanitário, o cachorrinho e o gatinho ali com carinho de não pode. Deu pra perceber que a gente testou muitas coisas, então acho que isso é importante também. Testa o inibidor, testa o Bip Dog, testa o jornal, testa o tapete, testa o reforço positivo. Com a gente o que mais funcionou foi o reforço positivo. Mas testa tudo, porque algum desses mecanismos o teu cachorro vai conseguir aprender. E, gente, olha, eu não vou mentir pra vocês não, eu já cheguei a chorar. De, caramba, ele não vai conseguir fazer. E hoje eu tô aqui sorrindo, comemorando e ainda tentando passar isso à frente, porque eu sei que é muito importante, eu sei que a gente sofre muito com isso. Né? É felicidade pra gente, pra ele, pra ter esse convívio harmônico. Nossa, é uma maior felicidade. Assim, a gente pegou o Tony também, a gente tava recém-casado, recém-dividindo uma casa, tudo era novo. E teve gente que falou, ai, vocês são doidos pegar um cachorro agora, não sei o quê. E assim... Eu posso te dizer isso com toda certeza, foi a melhor coisa que a gente fez. A nossa vida foi muito mais alegre, muito mais feliz desde que o Tony chegou pra cá do que eu acho que se ele não tivesse aqui. Ele completa mesmo a felicidade. Quem tem cachorrinho sabe. Então, gente, testa aí, vai adaptando. Acredito que tem coisa que funcione sim, tá? Like no vídeo pra chegar no maior número de pessoas possível. Isso, é que esse vídeo é bem bacana. Eu sei que muita gente procura esse tipo de informação. Tá bom, gente? É isso. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tony nem vai dar tchau porque ele tá dormindo. Filma ele ali, amor, pra gente finalizar. Deixa eu mostrar. Olha lá o Tony dormindo. Ai, mamãe.